Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como você interpreta um gráfico. E essa é uma das habilidades mais exigidas em todos os vestibulares, que cai em todas as matérias. Então, preste atenção nesse vídeo que vai te ajudar muito na sua prova. Acredito que todo mundo aqui já viu um gráfico e eu não preciso explicar o que é, mas eu preciso explicar para que ele serve. Eles mostram uma dimensão estatística sobre um determinado fato. E é por isso que nós precisamos interpretá-los corretamente para conseguirmos entender os fenômenos que estão sendo apresentados. Eles comparam informações qualitativas e quantitativas e ainda podem envolver o tempo e o espaço. Então, quando você se deparar com um gráfico na sua prova, existem 4 elementos que você precisa observar logo de cara. E o primeiro é o título. Ele está dizendo sobre qual fenômeno que está sendo comparado naquele gráfico. Depois disso, é importante você observar a fonte, de onde está vindo essa informação. E a terceira é a legenda. Com a legenda, você vai conseguir entender melhor como as informações estão sendo retratadas, e as cores também facilitam o nosso entendimento. E o quarto é veja os dados que estão nas linhas verticais e nas horizontais, para você conseguir saber o que está sendo comparado, se é o tempo e o espaço, se são unidades. Então, você observar as retas verticais e horizontais é muito importante para conseguir entender um gráfico. Então, convencionalmente, a leitura de um gráfico ela é da esquerda para a direita e de baixo para cima. E se o gráfico vier com algum texto, é muito importante você lê-lo para conseguir entender melhor aquelas informações. E dentro desse conceito de gráfico, existem alguns tipos de gráficos e eu vou trazer para vocês aqueles que mais aparecem nos vestibulares. Então, esse primeiro gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele caiu na FUVEST de 2016, na prova tipo V, é a questão 83. Então, esse é um tipo de gráfico de linhas. E no título dele está falando sobre a variação da quantidade de navios negreiros que atracaram no porto do Rio de Janeiro nos anos de 1796 até 1830. E no enunciado é uma frase que mostra que você precisava saber interpretar um gráfico para você conseguir resolver essa questão. Porque ele diz: o gráfico fornece elementos para afirmar 2 pontos. Você tinha que, em cada alternativa, ler o que estava sendo falado e comparar com o gráfico para ver se era verdade. E a alternativa correta dessa questão é a C. E nessa alternativa diz que, apesar da pressão britânica contra o tráfico negreiro no Brasil, aqui o tráfico negreiro se manteve alto. Se vocês perceberem, nas alternativas não tinha nenhum dado, ou seja, não tinha nenhum número, mas isso não significa que você não precisava do gráfico. Além de você precisar saber lê-lo, você também tinha que saber o ano que estava sendo retratado e o que tinha acontecido naquele ano para você conseguir resolver essa questão. Nessa outra questão, caiu na FUVEST em 2012, na segunda fase. Então, essa questão traz 2 gráficos, e esses gráficos são do tipo de áreas. Nos 2 gráficos falam sobre as balanças comerciais, mas no primeiro está falando especificamente sobre as exportações e importações na França, e o segundo é sobre as exportações e as importações na Inglaterra. Para você conseguir resolver essa questão, você também tinha que saber ler um gráfico e entender como é que funciona um gráfico de áreas. Se vocês observarem, no gráfico da Inglaterra, a linha de baixo está mostrando as importações e a linha de cima está mostrando as exportações. Então, a parte do gráfico que tivesse a maior distância entre essas 2 linhas é a parte que representa o ano que teve mais exportações. Na alternativa A, ele pede que você explique o que são balanças favoráveis e desfavoráveis para um país. E se você observar no primeiro gráfico, que é o da França, ele mostra que a partir do ano 1770, a França teve um déficit. Então, isso significa que eles tiveram mais importações e menos exportações. Então, para um país ter uma balança comercial favorável, ele precisa ter mais exportações do que importações. Mas eu não vou resolver essa questão com vocês. Foi mais para mostrar como se interpreta esse gráfico e como esses gráficos são cobrados nas provas. E eu resolvi trazer para vocês um climograma, que geralmente cai em geografia, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em saber o que a linha significa e o que as barras significam. Então, eu achei muito importante
trazer para vocês para esclarecer como se interpreta um climograma. A questão que eu trouxe, ela caiu no Enem 2017, na prova azul, na questão 69. Nessa questão, eles colocaram a legenda do que significa a linha, se ela é a taxa de pluviosidade ou se ela é a temperatura. Mas não são todas as provas que fazem isso. Então é importante a gente lembrar que as linhas, elas sempre representam a temperatura. E as barras, elas sempre representam a taxa de pluviosidade. E nesse caso, existem duas linhas verticais, que é a da temperatura e a dos milímetros. Então, quando você for observar a linha que mede a temperatura, você tem que olhar para a vertical que está mostrando os graus. E se você for observar as barras que mostram a taxa de pluviosidade, você tem que observar os milímetros. E na linha horizontal está mostrando os meses do ano que acontece essa variação. E agora eu resolvi trazer um último exemplo, que são os infográficos, que eles estão caindo bastante em todas as áreas, e o que eu trouxe hoje faz parte da coletânea do Enem de 2019, que foi sobre o tema da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, o tema desse gráfico é a quantidade de brasileiros que vão ao cinema e a quantidade de brasileiros que assistem filmes na TV. Então, no caso dos infográficos, é muito importante a gente observar também o título, a legenda e as imagens que os infográficos trazem, porque isso vai contribuir e vai facilitar o nosso entendimento, e observar também as porcentagens que eles trazem. Então, no caso, a primeira imagem que ele traz é de uma TV. Ele fala que 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. E logo abaixo ele traz uma foto de uma TV e dentro tem um óculos que fala que 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Então, dos 88% que assistem filmes na TV, 19% vão ao cinema. Então, nesse caso também, a gente precisa entender cada parte que eles trazem e comparar entre elas as informações para a gente conseguir extrair a ideia principal do infográfico. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos, coloca aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Muito obrigada e até a próxima!